Fala pessoal, tudo bem? Bom, na nossa segunda aula, o tema é agronegócio, tá? Estamos falando ainda do módulo 21 e esse módulo 21 vai falar então aqui, nós iremos trabalhar sobre o que é, né, esse tal do agronegócio, a importância dele para o Brasil, que é produzido praticamente dentro do agronegócio. Vamos falar desse avanço, né, dentro do nosso país, falar um pouquinho sobre algumas críticas do agronegócio, que tem algumas críticas relacionadas a isso, e um pouco sobre a agricultura familiar, a importância da agricultura familiar dentro do nosso país. Certo? Aqui eu vou trabalhar a agricultura familiar, alguns outros tópicos que eu não trabalhei na aula passada, tá? Vamos lá então. Bom, o agronegócio, então, pessoal, nada mais é que é uma agricultura comercial. É uma agricultura comercial e ela é uma agricultura em larga escala, tá? Ela tem uma participação boa no PIB nosso, no PIB do nosso país. Tem uma alta tecnologia, tanto é que eu desenhei um tratorzinho para demonstrar isso, né? E é uma agricultura voltada para exportação, principalmente, né? Vou colocar aqui então para vocês algumas características, tá? Então, ó, ela é uma agricultura comercial, tá? É uma agricultura comercial de grande escala, ó, de grande escala. Grifo aqui, ó, uma agricultura comercial de grande escala, certo? Puxa uma flecha aqui, ó, porque ela tem, ó, modernas propriedades, tá? Modernas propriedades, ela é responsável, a agricultura, o agronegócio, né, ele é responsável por 22,5% do PIB, né? 22,5% do PIB, o agronegócio. Então você vê que a participação é muito grande no Brasil, né? O agronegócio é muito forte, gera muita riqueza. E hoje, pessoal, eu estava vendo uma reportagem sobre o assunto, né, do agronegócio. Os exportadores de soja, eles estão recebendo tudo em dólar. Imagine, eles estão num lucro absurdo. A pandemia está sendo bom para eles, a alta do dólar, né? Enfim, tá? Uma coisa importante, porque o agronegócio ele emprega alta tecnologia, ó, uma alta tecnologia no campo, né? E uma produção, ó, e uma produção em larga escala, tá? Voltada principalmente aí, né, para a exportação. E isso acaba gerando grandes lucros para eles, tá? Certo? Eu vou até colocar uma observação que o Brasil, pessoal, ele está entre os maiores competidores mundiais do agronegócio, tá? O Brasil é um grande exportador de recursos naturais, aí, de produtos agrícolas para os países mais desenvolvidos, tá? Então vou colocar aqui, ó, uma observação, né? A tecnologia proporcionou tudo isso para o Brasil, né? Então, ó, o Brasil está entre os maiores competidores mundiais em agronegócio. As exportações ali, tá? Bom, uma coisa importante, né? Quando nós falamos que o Brasil está entre os maiores competidores mundiais, o que se destaca? Né? O Brasil ele é o maior produtor mundial em quê? Quando nós falamos em agricultura, ele é o maior produtor de café, laranja e cana, tá? E exporta isso para o mundo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, que ele é o maior produtor mundial de café, laranja e a cana.
Produtos tropicais, né? Produtos tropicais. Então ele exporta para o mundo todo, tá? E outra coisa, além desses produtos agrícolas, o Brasil ele é o maior exportador de carne bovina, tá? Ó, de carne bovina. E esse aqui, nós falamos que é um gado de corte, ó. É um gado de corte, aquele criado extensivamente, né, solto no pasto. Nós chamamos gado de corte. Uma produção aí muito forte, né? O Brasil ele exporta muita carne pro mundo todo ali. Carne bovina, tal. Carne, mas assim, né? Vou colocar carne bovina, ó. Porque tem outras carnes, né? Frango também. O Brasil se destaca em segundo lugar como o maior exportador de frangos no mundo, tá? Ó, então, o maior exportador de carne bovina do mundo. Olha só a participação do Brasil, né? Então, pessoal, uma coisa que eu quero falar para vocês sobre isso também, que com tudo isso, com esse agronegócio, houve um grande avanço nas lavouras, principalmente nas regiões de cerrado, né? Onde mais ou menos 50% do cerrado ele foi sendo tomado pelas propriedades agrícolas, né? Pelo agronegócio. Principalmente as lavouras de grãos, como entra soja, milho. O Brasil é um dos maiores exportadores de soja do mundo, né? Mato Grosso, nossa, lá tem muita soja. Então, eu vou colocar isso aqui, que é importante, ó. Vou colocar como um item aqui, ó. Houve, né, com o agronegócio, um grande avanço das lavouras de grãos. Ó. Você quer ser, por exemplo, a soja, né, como eu falei para vocês. E esse avanço ele ocorreu principalmente no cerrado brasileiro, com 50% dele, tá? Então, o agronegócio se expande e precisa de terras, né? E o cerrado foi o lugar, principalmente, o que foi mais devastado por conta dessas grandes lavouras aí, principalmente de grãos, como eu falei para vocês, tá? E olha só que interessante esse dado aqui, ó. 1/4 das propriedades, 1/4 das propriedades no Brasil é utilizado para criação do gado. Lembra que eu falei para vocês que o Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina, né, do mundo. E o restante disso é utilizado para lavoura, tá? Ó, o restante é aproveitado, né, para as lavouras. Só um dado que eu achei legal para colocar aqui também sobre esse assunto, tá? Então, pessoal, o agronegócio ele é muito importante. Você vê a vantagem dele, né? O avanço que isso teve, né? A agricultura se modernizando cada vez mais e isso tem provocado coisas ruins, né? Que a gente vai falar já já, principalmente a questão do desemprego, né? Do campo, o êxodo rural. Mas uma coisa interessante falar que, olha só, toda essa elevação da produtividade, né? Ela é chamada de agricultura de precisão. Então, essa elevada produtividade dentro do agronegócio tem um nome, chama agricultura de precisão. Por que de precisão? Porque hoje utiliza-se muito máquinas e principalmente imagens de satélite para fazer a plantação, para ver como está o terreno, a previsão do tempo. É muito importante isso quando nós falamos de agronegócio. Então, anota, ó, elevada produtividade com a chamada agricultura de precisão. O que é essa agricultura de precisão? É essa agricultura que utiliza, ó, imagens de satélite e máquinas. Tá
bom? Isso ajudou a aumentar cada vez mais a produção, consequentemente. Porém, como eu falei para vocês, nós temos algumas críticas ao agronegócio. E eu vou citá-las aqui para vocês. Ó, deixa eu só anotar, porque eu já falo para vocês, ó. Críticas ao agronegócio. Críticas ao agronegócio. 2 pontos. Pessoal, quando nós falamos das críticas, ela é levada tanto de cunho ambiental, que nós falamos, né, quanto de questões sociais. Quando nós falamos de questões ambientais, na crítica ao agronegócio, toda essa expansão, né, dessas fronteiras agrícolas, como a gente viu aqui, principalmente no Cerrado, ele tem diminuído essas reservas ambientais e prejudicado, de certa forma, essa vegetação nativa, né? Há também a questão da poluição das águas por conta dos agrotóxicos, porque se o agricultor ele joga agrotóxico na plantação e não olha a previsão do tempo, essa água da chuva pode pegar esse agrotóxico, levar para as águas subterrâneas e prejudicar, né, os lençóis freáticos. E quando nós falamos as críticas ao agronegócio, as questões sociais, é que eu falei para vocês, o agronegócio ele tem se expandido e intensificado principalmente a concentração fundiária, que foi tema da aula passada, né? Então eles são acusados, né, assim, de certa forma, de promover essa grande concentração fundiária. E os ruralistas, que nós chamamos, né, eles são acusados de travarem políticas de reforma agrária. Então, por exemplo, esses caras, esses donos dessas terras, eles meio que interferem no governo, na política, para impedir, né, essa reforma agrária que o governo tende a buscar, né, como eu falei em 88. Então, eles tentam meio que travar tudo isso, tá? Eu vou anotar aqui para vocês, aí fica mais fácil, ó. Críticas ao agronegócio. Vamos primeiro falar então, ó, cunho ambiental. Vamos ver então a relação do meio ambiente, tá? O que isso tem interferido. Então, ó, de cunho ambiental nós temos, ó, que, né, esse agronegócio ele acaba expandindo, ó, ele acaba expandindo, né, ele expande as fronteiras agrícolas, tá? E diminui as reservas ambientais. Como eu citei o caso do Cerrado, nesse caso, né, aqui, tá? Outra questão é a poluição das águas, tá? Por conta dos agrotóxicos que são lançados de forma irregular, né? Então isso é de cunho ambiental, ele é bem simples, tá? Bem tranquilo. E nós temos a questão social, né? Olha a crítica social ao agronegócio, ó. Vou colocar aqui, ó, cunho ambiental, falar do cunho social. Vamos lá então. Ó, quando nós falamos isso, foi o que eu acabei de citar, né? Isso acaba intensificando a concentração fundiária. Então, ó, intensifica a concentração, vou abreviar, tá? Ó, fundiária no Brasil, tá? Muitas terras na mão de poucas pessoas. E os caras acabam tomando tudo isso, o agronegócio toma conta de tudo, né? Os caras pegam terras enormes ali, em grandes propriedades, porque eles precisam exportar, né? Geralmente é monocultura, então eles acabam expandindo cada vez mais, né? E concentrando cada vez mais as terras para eles ali. E ó, esses grandes fazendeiros, né? Os ruralistas, como são chamados, ó, os ruralistas são acusados de travarem as políticas da reforma agrária.
Então isso é um problema muito grande, né? E o MST, os grupos aí buscam uma solução para tudo isso, mas é duro, né? Você está mexendo com peixe grande. É bem complicado isso, tá? Bem complicado isso. Agora, pessoal, né? Travamos os dois aqui. Eu vou falar um pouquinho para vocês que a apostila traz sobre um avanço um pouquinho mais sobre a agricultura familiar, tá? Então anota aí, ó. Agricultura familiar. Alguns aspectos que eu não coloquei no outro, que eu achei legal colocar aqui nesse aqui, tá bom? Bom, agricultura familiar, como eu falei para vocês, algumas características, só para deixar anotado, né? Ocorre em pequenas propriedades, né? Ó, pequenas propriedades, porque ela é familiar, né? De subsistência, tá? Olha que coisa. A agricultura familiar é a que mais, olha só, cria empregos no campo. Então, enquanto por um lado tira emprego a máquina, a agricultura familiar, que gera mais ou menos 70%, né, de tudo aquilo que a gente consome, o alimento básico da população brasileira, vem da agricultura familiar. Ela é a que mais emprega, né, as pessoas no campo. São as hortinhas, né, a agricultura familiar, as pequenas hortas, os pequenos agricultores que acabam vendendo uma parte da produção em feiras, né, e outra parte eles acabam consumindo eles mesmos ali, né. Então, ó, como eu falei para vocês, ó, eles são responsáveis pela maioria dos alimentos consumidos no Brasil. Então, ó, responsáveis pela maioria dos alimentos consumidos no Brasil. Eu peguei alguns aqui, ó. Nós temos, por exemplo, ó 84% da mandioca que consumimos é da agricultura familiar. 49% do milho consumido no Brasil vem da agricultura familiar. Nós temos também, ó, 67% do feijão consumido no Brasil vem da agricultura familiar. 40% de aves e ovos vem da agricultura familiar. Ó, vou além, ó. 54% do leite consumido vem da agricultura familiar. E 58% das carnes de porco que a gente come, né, dos suínos, ó, vem da agricultura familiar. Então, olha só a importância, né, da agricultura familiar no Brasil, certo? E eu vou dar um exemplo para vocês. Ó, isso é tão importante, o governo viu que a importância da agricultura familiar para o abastecimento dos alimentos no Brasil, que o próprio governo brasileiro criou, eu vou colocar aqui para vocês, ó, a tal da Pronaf. Não sei se vocês já ouviram falar, ó, a Pronaf. Grifa aí, ó. O que significa a Pronaf, ó? É o Programa Nacional de Fortalecimento, vou abreviar, tá? Agrícola, fortalecimento agrícola. Na verdade, assim, ó, é Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura, ó, vou abreviar, tá? Familiar. Ficou meio ruim aqui, né? Porque tem que abreviar por causa do espaço, mas tudo bem. Então, ó, Pronaf é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Esse programa, né, ele é muito importante para os pequenos produtores, pessoal, porque eles fornecem, né, créditos, ó, créditos aos pequenos produtores. Créditos esses que são usados, pessoal, ó, isso aqui é muito vantajoso, vou colocar aqui, ó, isso aqui é muito bom, tá? Porque que tipos de créditos? Eles acabam tendo créditos para comprar ferramentas, insumos, adubos,
sementes, tá bom? Então tudo isso para incentivar ainda mais a agricultura familiar no Brasil. Então foi criada a Pronaf, né? Para incentivar os pequenos produtores com créditos agrícolas, para investir cada vez mais em sua agricultura, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da matéria, entendido, né? E vamos pegar firme nos exercícios, que aí vai ficar melhor aí o entendimento para vocês. Grande abraço, saudade de todo mundo. Beijo do professor. Até mais, galera.